Em tempos de coronavírus, o direito à saúde é um dos assuntos mais falados. No Brasil, segundo dados oficiais do Ministério da Saúde, já são 6 mortes e 621 casos confirmados do Covid-19. Todos os estados têm casos de infecção. Como garantir o acesso e o atendimento dessas pessoas a hospitais? É o que a gente debate hoje com o advogado especialista em direito de saúde, Raul Canal, que está aqui ao meu lado. Muito bem-vindo, doutor. Boa noite, Mariana. Boa noite ao público qualificado da TV Justiça. Parabéns pela pauta. Muito obrigada. Vamos então debater esse assunto? Perfeito. Começando pelo básico, né? Como garantir, em meio a esse caos, o direito à saúde, que é um direito fundamental? Mariana, é a chamada reserva do possível, né? O nosso país é deficiente em leitos de UTI. Nós temos hoje 16 mil leitos de UTI. Há uma projeção de que no pico da doença, nós tínhamos 35 mil, 40 mil pessoas infectadas. Dessas, provavelmente 20% necessitam de UTI. Estamos falando de 7 mil, 8 mil pessoas precisando de UTI. E é UTI de 2, 3 semanas, não é de um dia para o outro, entendeu? Então, se normalmente já falta, o Rio de Janeiro, faltam diariamente 2 mil vagas de UTI. Então, o médico, o profissional de saúde, o intensivista, ele acaba decidindo quem vai viver, quem vai morrer. Quem merece mais, quem precisa mais ficar na UTI e quem deve ser para liberar o leito. Imagina, se numa situação de normalidade, o Rio de Janeiro precisa de 2 mil leitos de UTI que ele não tem. Na situação que teremos talvez 7, 8 mil pessoas a mais em UTI, como é que ficam aqueles doentes normais? Aqueles ordinários que necessitariam, vítimas de AVC, de infarto, politraumatizados e tantos outros acidentes, né? Como é que nós vamos cuidar disso? Como é que vai assegurar esse direito a todos? Se normalmente, a situação normal, nós somos deficitários. Então, por isso, a maior preocupação dos governos, e não é privilégio nosso, países ricos têm a mesma preocupação, nenhum país não está preparado para uma situação emergencial de ter logística para atender esse povo todo que vai necessitar. Sobretudo, leito de UTI, ventiladores e respiradores artificiais, né? Ventiladores mecânicos, né? A maior preocupação é essa, como assegurar esse direito. Então, pouco adianta o governo liberar verbas milionárias, bilionárias agora para isso, se não tem logística, né? Ninguém respira com dinheiro, ninguém injeta dinheiro na veia, né? Se você não tem o medicamento, não tem o leito, não tem o respirador, não tem o ventilador mecânico, não tem o profissional de saúde para fazer aquele atendimento. Então, o dinheiro não resolve isso. Os países, as nações não se prepararam. E eu digo, não é privilégio brasileiro. Estados Unidos, países da Europa, a gente vê também, nenhum deles estava preparado para esse choque. Coisa que o Bill Gates alertava em 2015, na época do Ebola. E o Bill Gates dizia, olha, o Ebola, ele não saiu da África por quê? Não se propaga pelo ar, apenas pelo contato físico. O dia que tiver um vírus, uma bactéria que se propague pelo ar, nenhum país do mundo está preparado para enfrentá-lo. E é o que nós experimentamos na própria carne, né? Infelizmente. Doutora, e como é que a população, né, que mora distante, municípios do interior, comunidade ribeirinha, né, como ter acesso? Já é difícil, né? E como ter acesso à saúde nesses casos? Eu acho até, Mariana, que não seria uma grande preocupação. Por quê? Nós que moramos nos centros urbanos vamos ter a experiência deles, o que é viver em isolamento. Como eles estão isolados, não têm contato com as grandes massas, dificilmente eu creio que o vírus vai chegar até essas comunidades, né? Se você tomar como exemplo as comunidades indígenas, né? Os índios que nunca tiveram contato com a civilização. Quantos morreram de gripe quando tiveram contato com o homem da cidade, né? com a população urbana? Quando nós fomos à selva, encontramos os índios, matamos eles com a gripe mais absurda, mais comum, mais medíocre que nós temos, os índios morreram. Então, a mesma coisa nós hoje, como é um vírus que nós não temos imunologia contra eles, não temos anticorpos contra esse vírus, ele nos afeta, porque não temos anticorpo. Então, essas comunidades distantes, ribeirinhas, até os silvícolas, mais afastados, e até pequenos municípios, cujos habitantes não viajam para os grandes centros urbanos, têm mais facilidade de se isolar, eles não receberem visita. É o contrário, é não deixar ninguém sair e não deixar ninguém entrar. Importante a gente falar disso, né? As viagens, o pessoal precisa se conscientizar que não é para viajar. Eu até imagino que a próxima medida agora, entre essas séries de medidas restritivas de direitos que estão sendo impostas à população, no início da próxima semana, eu acredito que os aeroportos todos serão fechados e todos os voos domésticos serão interrompidos até pelo menos a Semana Santa. Teremos 30 dias realmente de isolamento, de qualquer tipo de movimentação fora dos estados, e é o ideal.
é não deixar o vírus, é interromper o ciclo, interromper o caminho do vírus. Uma dúvida muito recorrente, né, referente aos planos de saúde. Vamos falar um pouquinho deles, porque nessa hora o bolso também aperta do lado de lá. Né? Recentemente eles foram obrigados pela Agência Nacional de Saúde, a ANS, a testar, né, o teste do coronavírus gratuitamente, né, para quem é assegurado, e isso causa um custo muito grande. Com certeza, mas veja bem, o momento é de solidariedade. As operadoras de plano de saúde, por mais que elas se queixem, por mais que lamentem, elas faturam bilhões, Mariana. No ano de 2018, 2019 não saíram ainda os números, mas em 2018 as operadoras movimentaram 192 bilhões de reais. Para você ter uma ideia de grandeza, o SUS teve um orçamento de 118 bilhões de reais. Então as operadoras tiveram 80 bilhões de reais a mais do que o SUS. Estima-se um lucro de 22 bilhões de reais. Então, para quem lucrou esse tempo todo, não custa nada o sacrifício agora. Os hotéis estão deixando de faturar, as empresas aéreas, bares, restaurantes, pequenas mercearias, pequenos comerciantes, pequenos franqueados, alguns vão falir. Sim. Os pequenos poderão falir nesses 2 meses agora de contingentes. Então, as operadoras, com certeza, elas não vão falir, até porque na recomposição de preços de 2021, mediante a planilha de custos, elas vão repassar tudo para os seus usuários. Elas não terão prejuízo. O gasto que elas tiverem a mais esse ano, elas podem repassar no reajuste no próximo aniversário ano que vem. Já então, a gente vai falar sobre reajuste elas não terão também. Prejuízo. Elas vão ter um gasto a mais agora, que vai diminuir um pouco o lucro atual, não vai acabar com o lucro, não vai gerar prejuízo com certeza, e no ano que vem elas recompõem isso no reajuste, na recomposição dos preços. No início da semana, segunda e terça-feira, as operadoras chegaram a anunciar que não custeariam, porque esse exame não está elencado no rol da ANS. Todavia, a ANS já se pronunciou que elas são, sim, obrigadas a arcar com esse custo. Então, respondendo agora a sua pergunta, aquele usuário, aquele consumidor que tiver o exame negado, ele pode procurar a Defensoria Pública. Sobre isso, doutor, a gente tem uma pergunta, inclusive é da minha charada, Mariana, pode rodar. Se o meu plano de saúde não cobrir o teste de coronavírus, o que eu posso fazer? Já vamos responder então a Mariana. Para a sua charada, a Mariana, se procura a Defensoria Pública, apesar de que o Judiciário hoje suspendeu todos os prazos, é só emergência, existe o plantão judiciário, procure ou um advogado ou a Defensoria Pública, né? E certamente qualquer juiz de plantão vai dar uma medida cautelatória, uma antecipação de tutela, obrigando o plano a fazer o custeio. Se for mais emergente ainda, você tiver condições de bancar, você banque e depois peça o reembolso. Eu ia te perguntar isso, esse reembolso é garantido? É garantido, e se o plano negar, aí sim busca o judiciário e sem emergência, aí com mais tranquilidade e vai ter o reembolso com toda certeza. É obrigado a fazer o custeio. Vamos explicar melhor essa questão do reajuste que a gente falava há pouco. Quem vai pagar a conta lá no final vai ser a gente? Com toda certeza. O consumidor é sempre quem paga a conta. Seja um gasto privado, seja um gasto público, no final é sempre o consumidor. Então, os planos de saúde, anualmente, a ANS autoriza o reajuste mediante a planilha de custos. Então, ele demonstra o que ele gastou no ano anterior e a Anvisa autoriza ele embutir aquele gasto e atualizar. Quando são planos coletivos, contratos coletivos, isso é automático. Não precisa nem da autorização da Anvisa. No próprio contrato coletivo, a sinistralidade, esse é o termo correto, a sinistralidade ocorrida ao longo do ano, ele reajusta no ano seguinte. Então, prejuízo, com certeza, as operadoras não terão. E durante esse período, se algum plano cobrar uma taxa extra ou até mesmo reajustar essa mensalidade, não pode. Aí, a quem a gente denuncia, o que a gente faz? Ele não pode. Você simplesmente não paga e depois entra com a medida judicial. Ele não pode reajustar agora. O reajuste é no aniversário do plano, mediante autorização da ANS. E nos contratos coletivos é a negociação com o estipulante daquela apólice, apólice coletiva por adesão, né? Falando um pouco em valores, né, para a gente ter uma noção, sim, esse teste do Covid-19, ele custa em média R$350 na rede privada, né? É um valor que não é acessível, né, doutor? Com toda certeza, R$350, se você colocar parâmetros, é mais do que 1/3 de um salário mínimo, aliás, dá quase 1/3. Então, com certeza, para a população, 90% da população brasileira, é um valor significativo e aquilo vai fazer falta no seu orçamento doméstico, com toda certeza, né? Houve um caso que eu tomei conhecimento, pessoa próxima a nós, nessa semana, irmão de um funcionário nosso, que o laboratório se negou a fazer
com o pagamento do plano de saúde. O plano de saúde, eu não sei quanto a operadora paga para o laboratório. O repasse deve ser pouco, né? Sim, se no balcão custa 350, com certeza para o plano de saúde deve custar não mais do que R$70. Geralmente é 20%. Então o laboratório se negou, não, pelo plano não faço, só faço particular. Isso não pode. É um caso de polícia. É de chamar a polícia da voz de prisão para o gerente do laboratório naquele momento. É um crime, é um atentado contra a saúde pública. Então já fica a dica isso. O laboratório, então, se negar a aceitar o plano, a carteirinha fala não faço, só faço particular, é ilegal. Pega 2 testemunhas, grava o vídeo, fala que você não vai aceitar e vai à justiça. Com certeza é caso de prisão. Eu até vou usar um exemplo, Mariana, no momento que tem que ser um momento de solidariedade, todo mundo sofreu um sacrifício na própria pele pelo bem da população em geral. O exemplo do Cristiano Ronaldo em Portugal, ele tem uma rede de hotéis, ele colocou todos os hotéis à disposição, transformando-os em hospitais para receber pacientes. Então, acho que nós temos que ter esse momento de solidariedade, cada um fazer o seu sacrifício. E aqui eu queria fazer uma homenagem pública aos médicos e profissionais de saúde. O exemplo que eu usei em outra entrevista antes de ontem, eu fiz um exemplo, é a orquestra no filme Titanic, né? Enquanto o pessoal está indo para as barcas de salvamento, para os botes, para se salvarem, a orquestra continua tocando. Ótima analogia. Esses são os enfermeiros, os médicos, os mais expostos na Itália. A gente não pode deixar de referenciar a Itália. Sim, claro. 20% dos infectados são profissionais da saúde. 20%. E esses profissionais abnegados estão lá de plantão, atendendo, se expondo na linha de frente e atendendo pacientes já infectados, ou às vezes paciente não infectado, mas tem o contato e acaba se infectando. Pacientes não diagnosticados, porém infectados. Então, momento de solidariedade. E todo mundo tem que colocar a mão na consciência, uma no coração e pensar no bem da humanidade. É interessante a gente falar sobre isso, doutor, porque eu fui em busca, né, de álcool em gel, como milhares de pessoas foram, e aí na farmácia me relataram que teve briga mesmo dentro da farmácia, por conta do álcool em gel. A pessoa querendo levar, né, 2, 3, 4 potes para casa. É questão de solidariedade. E aí eu vou cutucar a indústria, né? Porque o aumento do consumo de álcool gel nesses últimos 30, 40 dias, no Brasil, aumentou em 3.323%. Ou seja, a indústria está superfaturando, nunca faturou tanto. E, nesse momento de altos lucros, o que a indústria faz? Sobe o preço. Nesse período em que o aumento aumentou em mais de 3.000%, que deveria baratear, o preço aumentou em 161%. E não só pela procura, mas pela questão, né, de saúde pública. Sim, pela saúde pública. Deveria até baratear isso, os governos deveriam isentar de impostos nesse período. Aliás, eu acho que medicamento jamais deveria ser tributado, né? Mas nesse momento de crise, tira os impostos todos, baixa o preço, pega a indústria de cachaça, de cerveja e põe para fazer álcool gel. Ó. Tanta indústria nesse período, por que não converter? Estão faltando máscaras no mercado. Por que nas indústrias de tecido, de roupas, converter uma delas para fazer máscara, então, para a população? Daria para atender todo mundo com apenas um pouco de boa vontade, com vontade política e uma atitude governamental. Verdade. Vamos falar um pouquinho sobre a questão dos atendimentos online, né? Os planos de saúde, voltando a falar um pouco dos planos de saúde, eles precisam fornecer isso para o assegurado, seja por meio de aplicativo, seja por meio de telefone, uma consulta telefônica, para que essa pessoa não precise ir até o hospital, se expor. Bom, veja bem, até hoje eles nem poderiam fazê-lo, mesmo que tivessem boa vontade e quisessem. Mas tem e novidade, até mais barato. né? Tem uma novidade de algumas horas atrás. Há poucas horas, o Conselho Federal de Medicina mandou um ofício ao ministro Mandetta, dizendo que, excepcionalmente, estão autorizados, durante esse período de combate ao coronavírus, os procedimentos da telemedicina. Então, a teleorientação, a teleinterconsulta e o teleatendimento, que são proibidos eticamente pelo Conselho Federal de Medicina, nesse período, de uma forma excepcional, estão autorizados. Então, com certeza, os planos de saúde, até, volto a dizer, porque é muito mais barato para o plano de saúde, vai colocar à disposição da população o teleatendimento, a teleorientação e a teleinterconsulta. Sem falar que é mais seguro, né? Totalmente mais seguro. Você não precisa sair, se expor. E quando você vai a uma clínica, um hospital, você está em contato com outros infectados. Além de se expor, quem está infectado realmente está levando a infecção. Então, se ficar em casa e ter a teleorientação, o teleatendimento, vai ser muito mais seguro. Tenho certeza que em 24 horas as operadoras vão colocar isso à disposição dos seus usuários. A gente vai... E o próprio SUS deveria fazê-lo.
É verdade. A gente vai acompanhar e vai trazer também esse serviço para quem está assistindo a gente. Queria falar um pouquinho de gastos, de orçamento, né? Perfeito. Em 2016, uma emenda constitucional 95 foi publicada congelando o teto de gastos públicos por 20 anos, 20 até anos, 2036, então a gente tem esse teto congelado. Numa situação de pandemia, numa situação de caos que a gente está vivendo, isso pode ser revisto? Se vive uma situação de excepcionalidade. Então, nós vivemos, a partir de hoje no Brasil, uma economia de guerra, né? O que é uma economia de guerra? Direitos fundamentais, eles são desprezados a partir de hoje. Então, o fato de você não poder ir a um evento público, não poder correr no parque da cidade, não poder ir na academia do seu condomínio, que é privado, não poder ir na piscina do seu condomínio, na sauna do seu condomínio. Isso é uma restrição a um direito fundamental do cidadão, que é o direito de ir verificar. Você não pode mais fazer isso. Na Itália, hoje, 2 pessoas não podem parar na calçada para conversar. Você pode ser de casa pelo supermercado, para ir à farmácia, não pode com o marido, com o namorado, com a esposa, tem que ir sozinho, não pode 2 pessoas juntas. Então, o direito sagrado, fundamental, pétreo, o direito de ir e vir, está suspenso nesse momento. Então, mesmo a lei das restrições de gastos orçamentários, né, o limite de gastos públicos, nesse momento é uma excepcionalidade. Mas o que foi feito até agora foram remanejamentos. Em dinheiro do DPVAT foi remanejado. Queria falar sobre isso também. 4,5 bilhões, né, do saldo do fundo do DPVAT vai direto para o SUS. É um dinheiro que estaria só para atender vítimas de acidentes de trânsito. Ele passou a ser usado agora nesse momento para atender também vítimas do coronavírus ou para prevenir a propagação do vírus. Pois é, mas esse dinheiro tem uma destinação correta? Vai ser para ação X, vai ser para ação Y? Porque é difícil a gente definir. É um montante, acredito que grande, né? 4,5 bilhões. Não tenho uma noção se isso é o suficiente para lidar com essa crise desse tamanho. Olha, se isso corresponderia a praticamente quase 5% do orçamento do SUS. Então, é um dinheiro considerável, assim, é uma pequena fortuna. Eu quero acreditar, ter fé na boa fé dos políticos, dos governadores, dos prefeitos e do governo federal também. Num passado recente, nós aprovamos um imposto, lembram, a CPMF, que era para o SUS. Inclusive, o saudoso ministro Jatene se desgastou publicando por ter aprovado a CPMF, né? E nós vimos o Planalto comprando goiabada, comprando uísque com dinheiro que era para o SUS. Então, nós esperamos que haja consciência dos nossos gestores públicos para que haja um encaminhamento correto desse dinheiro. Se for usado corretamente, eu acredito que ele seja até suficiente. Na sua opinião, seria o quê? Uma construção de hospitais, expansão de leitos, já que a gente falou aqui da situação precária de leitos de UTI no Brasil? Para onde esse dinheiro deveria ir, na sua opinião? Nós não temos tempo suficiente para construir hospitais, que não temos a tecnologia da China. A gente não constrói em 10 dias, né? Em 10 dias, né? Um viaduto, por exemplo, caiu e ficou 2 anos para reconstruir, um pequeno viaduto, né? Então não temos essa tecnologia. Mas o Albert Einstein anunciou ontem que está construindo no terreno que ele tem próximo ao hospital, um hospital de campanha. O que é o hospital de campanha? É um hospital aquele improvisado, com barracas, com tendas, né? Com pirâmides, como você faz uma situação de guerra. Então eu quero crer, até usando talvez as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, que já tem essa tecnologia dos hospitais de campanha, nós possamos sim construir. Aqueles hospitais que serviriam num terreno de guerra, lá no interior do Amazonas, na selva tal, ou numa fronteira, eles seriam construídos nos centros urbanos para atenderem isso. É possível sim. E eu até queria que seja essa a destinação. Comprar leitos de UTI, transformar ginásios, de repente, estádios de futebol, já que gastamos tantos bilhões em estádios de futebol, transformar isso em hospitais improvisados nesse momento de situação de guerra, né? Existe e é uma guerra. Exatamente. É uma guerra. A gente nunca viveu isso antes, né? Nunca vivenciou. A humanidade não vivenciou. As pestes que nós tivemos nos passados remotos, aí a humanidade não estava preparada. Aí realmente morreram milhões e milhões de pessoas, né? Mas também ninguém viajava de avião, não se propagava tão rápido assim. Uma peste demorava 5 anos para ser descoberto de onde vinha o tiro, de onde vinha o vírus, o qual o vírus. Então, é da década de 1950 para cá que nós passamos a ter essa tecnologia nos preparar para isso. Mas é a primeira situação que a humanidade vivencia realmente. O governo está cogitando fazer um convênio, né, com navios de cruzeiro, que aí seriam atracados e funcionariam como uma extensão de hospital, para uma quarentena, para pacientes que não estejam num estágio tão grave. Seria uma solução também? Eu acredito que sim. Inclusive, os Estados Unidos ontem já tem 2 navios na Flórida, me parece, e 1 na Califórnia, já na situação, navios transformados em hospitais. A Marinha do Brasil, e isso eu cheguei a vivenciar em Manaus,
navios que saem de Manaus e passam semanas visitando as populações ribeirinhas e funcionam como hospital também, de internação inclusive. Atendimento ginecológico, atendimento pediátrico, atendimento para velhinhos, coisa e tal. A Marinha já tem uma experiência assim. Eu não sei se esses navios da Marinha, realmente é ignorância, se tem uma capacidade maior. São pequenos navios que comportam até 30, 40 pacientes ao mesmo tempo, né? Talvez usando essa expertise da Marinha e usando a logística de navios de cruzeiro, isso sim, para as capitais que ficam próximas ao mar, capitais litorâneas, isso talvez seja uma solução. Tá certo. Vamos para mais uma pergunta? Vamos. Dessa vez é do Gustavo, pode rodar. Se um parente meu adoecer e não tiver vaga na rede pública nem privada, o que eu faço? E aí? Primeiro rezar, né? Porque se as vagas de UTI, eu volto a dizer, nós temos em todo o Brasil hoje na rede pública 16 mil vagas de UTI. Há um déficit de pelo menos talvez umas 10 mil vagas em situação normal, Gustavo, né? Em situação de guerra. Então, provavelmente, essas vagas vão faltar daqui a algumas semanas, não apenas para os infectados pelo coronavírus, mas para os pacientes normais, infartados, vítimas de AVC ou qualquer outra doença, uma pneumonia mais grave e tudo mais. Irão faltar leitos de UTI, com certeza. Vai depender da agilidade do nosso Ministério da Saúde, das secretarias em negociar com a rede privada, em converter, em talvez essa questão do navio que você sugeriu, em questão de pegar um ginásio de esportes, um grande centro que era para espetáculo e não está sendo usado agora e não será usado, em converter isso. Agora, na emergência, procura a Defensoria Pública, se tiver condições, contrate um advogado particular, ou vá à Defensoria, entre com uma medida cautelar e peça uma antecipação de tutela para que a rede pública, o SUS, a Secretaria de Saúde, o município, forneça essa vaga dentro da emergência, da urgência que o caso requer. E é bom a gente falar que a Defensoria funciona em esquema de plantão também. Plantão, tudo quase que meia boca a partir desse momento, mas tem um plantão, o plantão está lá. E basicamente para atender essas medidas emergenciais, essas necessidades inadiáveis. Agora, em caso de morte, né, ou por falta de assistência, ou capacidade mesmo dos hospitais de atenderem essa vítima, o Estado pode ser responsabilizado? Pode ser responsabilizado sim. Como uma situação de excepcionalidade, eu não sei como é que o nosso judiciário depois vai enfrentar essa questão e vai. Mas, se não houve o pronto atendimento, como o Estado tem obrigação de propiciar a saúde universal à população, ele pode sim ser responsabilizado, inclusive do ponto de vista indenizatório e reparatório. Você falou uma questão de óbito, aí tem uma questão mais humanitária ainda. Eu conversei antes de ontem com um padre amigo meu, padre Franco Vialetto, que mora em Bassano, na Itália, e ele me chamou a atenção uma coisa que eu não tinha me dado conta ainda, a questão dos sepultamentos. Quer dizer, pacientes hoje que morrem na Itália, a família não pode fazer o sepultamento desse ente querido. Por Na verdade, o decreto, né, da quarentena do Sim, país, ele extinguiu tudo, as cerimônias religiosas, os funerais. Então, até uma coisa tão íntima, a questão da religiosidade, do respeito ao ente querido, ao morto, isso nesse momento deixou de ter importância, porque a maior importância é preservar a população. Então, tem valores religiosos, valores filosóficos que vão começar a ser questionados nesse momento. Mas temos que entender, é uma situação de excepcionalidade. E temos que vivê-lo com coragem, com tranquilidade, com equilíbrio. Não podemos deixar que o pânico tome conta da gente, que a depressão, porque você começa a se auto-isolar na sua residência e vem outros sentimentos, né? Vem aquelas doenças silenciosas, a depressão inclusive. Então tem que ter coragem, serenidade e equilíbrio para enfrentar esse momento. E eu não imagino como é que seria um sentimento meu de perder um ente querido e de repente não poder fazer um sepultamento dentro da ritualística que os meus princípios, meus valores religiosos preconizam. É uma situação muito grave. É verdade. Deixa eu dar um recado aqui, ó, para você que ligou a TV agora, todos os dias, em 2 edições, umas 13 e outras 19, a TV Justiça está fazendo um especial sobre o coronavírus para levar até você informação de qualidade sobre o tema. Vamos continuar aqui. Realmente é uma situação muito complicada, né, doutor? Porque é um sentimento que você tem que lidar com o luto, mas você também tem que ficar recluso, porque o vírus ainda está no ar, você ainda pode pegar, você pode ser a próxima vítima. Sim, com toda certeza. Cada um de nós é uma vítima em potencial. E o importante, embora outros programas estejam explorando isso, o infectado ele tem 2 semanas para manifestar os sintomas.
A maioria dos infectados são assintomáticos. Então, você anunciou no início do programa, nós temos os 621 casos confirmados. Todos são sintomáticos, né? O problema é o assintomático, que ele é um portador e está levando, carregando e transmitindo. E só 2 semanas depois que o vírus vai se manifestar nele. Nessas 2 semanas de assintoma, quantas outras pessoas já podem ter contaminado? Então, o grande problema é o assintomático. Existe alguma saída jurídica, doutor, que o governo pode explorar nesse momento, baseado no direito da saúde? Como eu falei anteriormente, os direitos privados, os direitos individuais já estão suspensos, entendeu? Então, você pode ver que o DF saiu na frente e proibiu as escolas particulares, né? A rigor, qual é a capacidade de um governador de impedir que a escola particular continue dando aulas? Ele pode sim, porque a situação é de excepcionalidade. E a gente vem então para o direito coletivo, que está acima? O direito coletivo está sempre acima do direito individual. Então, aquele direito individual é preservado enquanto ele não fere um direito coletivo. Então, nós temos que entender agora, é situação de doação, é situação de abnegação, é situação de abstinência, é situação de solidariedade. É para preservar os nossos semelhantes. Eu não posso deixar de fora também um tema muito importante, que é a questão do direito à saúde aos encarcerados, porque a propagação ali é complicada e tem muitos no grupo de risco. Exatamente, mas aí eu não conheço bem essa área, não é o oceano no qual eu navego, né? Mas voltando às populações ribeirinhas, populações mais distantes, o encarcerado ele está automaticamente isolado da sociedade, né? Então, mesmo que você restrinja a visita, proíbe a visita, a impressão que eu tenho é que é muito mais fácil, né? É mais fácil manter o encarcerado lá. Mas ainda tem os funcionários, né? Tem os funcionários, mas aí é questão de afastamento, isolamento, evitar o contato físico, né? Eu acho que no cárcere é muito mais fácil manter a pessoa no cárcere isolada do que proibir alguém de ir ao shopping, de ir à praça, de ir ao parque, de almoçar no restaurante. Então, talvez com um pouco de vontade política, com menos investimento e uma decisão mais rápida, mais contundente, seja muito mais fácil. Mas é preocupante, porque uma vez o vírus entrando, aí ele se propaga. Aí, porque o pessoal está isolado e está respirando junto, né? E às vezes vários seres humanos em 1 metro quadrado apenas, né? Quer dizer, uma concentração enorme. Se o vírus chegar lá dentro, para se disseminar, contagiar e até matar aquelas pessoas é muito mais fácil. Para a gente finalizar, doutor, como advogado, queria que o senhor deixasse um recado aí à população. O recado é situação de equilíbrio, serenidade. Quem tem um princípio religioso, uma religião, concentre suas orações, concentre a sua energia pessoal, a sua energia mental e espiritual. E também não adianta crer em Deus e deixar o carro aberto no estacionamento. Tem que trancar. Eu acredito em Deus, mas eu deixo o carro trancado, né? Então, a mesma coisa. Obedeça a orientação das autoridades sanitárias. Por mais restritivas que elas sejam, eu acredito que eles saibam o que estejam fazendo. Então, às vezes, hoje pode ser uma coisa desnecessária, mas amanhã ela vai mostrar que a autoridade tinha razão quando tomou aquela atitude. Vamos ficar em casa, ser o menos possível, evitar o contato e esquecer o ego. Ser altruísta a partir de agora. Empatia. Empatia. Obrigada, doutor. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo programa, parabéns pela oportunidade da pauta. A gente agradece. Obrigada a você também que esteve com a gente até agora. Reveja esse e outros programas do Especial Coronavírus no nosso canal do YouTube. Acesse lá TV Justiça Oficial. Amanhã eu te espero com outro tema. Até lá.